Olá, um grande prazer estar aqui com você que me assiste. Hoje iremos fazer a continuação e o último, né? O último vídeo de análise dessa incrível obra de Albert Camus, O Estrangeiro. Se você não viu os vídeos anteriores, recomendo que clique aqui no link que está disponibilizado abaixo, onde você irá acessar a playlist que acumula todos os vídeos já desse autor já tratados aqui nesse canal. Inclusive dessa obra, né, os vídeos anteriores. Bom, paramos num ponto, vai ser o momento final, o vídeo final, nós vamos ver a parte da detenção, né, do Meursault, o Meursault que cometeu o crime de matar o árabe, né, conforme visto no último vídeo, e agora ele foi preso, né, julgado, preso, e aguarda, acho que o fim do julgamento dentro da prisão. Vamos ver aqui, ele entra numa fase em que ele vai narrar como é digamos, como foi o processo, se deu o processo de banalização, normalização, vamos dizer assim, de costume, de ele se acostumar a estar preso, né, estar encarcerado. Então, no começo é algo que traz tormento a ele e aos poucos ele vai se acostumando, né. Então, olha aqui, no início da minha detenção, no entanto, o mais difícil é que tinha pensamentos de homem livre. Por exemplo, desejava estar numa praia e de descer para o mar, imaginando o barulho das primeiras ondas sob as solas dos pés, a entrada do corpo na água e a libertação que encontrava nisso. Sentia de repente até que ponto as paredes da prisão me cercavam, né? Então essa foi a primeira sensação dele, foi de realmente ter se sentido cerceado a sua liberdade, né? Mas isso durou alguns meses. Depois só tinha pensamentos de prisioneiro, aguardava o passeio diário no pátio ou a visita do advogado. O restante do meu tempo eu coordenava muito bem. Nessa época pensei muitas vezes que, se me obrigassem a viver dentro de um tronco seco de árvore, sem outra ocupação além de olhar a flor do céu acima de minha cabeça, eu teria me habituado aos poucos. Então veja, aqui vai vir toda uma reflexão a respeito do sentido carcerário, né? O sentido do aprisionamento. Você vai ter pensadores que vão refletir sobre isso. Mais recentemente tem o Bauman, mas mais anteriormente tivemos o Michel Foucault, que é de Vigiar e Punir, né? E o próprio Nietzsche também tem uma questão com relação, já não com relação ao sistema carcerário, mas com relação à moral, no sentido do castigar, né? E a gente vai fazer uma reflexão sobre isso, sobre o sentido do castigo, né? E é o que o Camus vai tentar trazer aqui. Ele vai mostrar que no começo, sim, efetivamente você castiga e a posteriori isso vai meio que se normatizando, se robotizando, se virando rotina, né? Então, veja, havia pessoas mais infelizes do que eu. Era, aliás, uma ideia de mamãe. E ela repetia com frequência que acabávamos acostumando-nos a tudo. Foi ele o primeiro a me falar, ele vai falar aqui de um companheiro de cela, né, que vem trazer para ele aqui exatamente essa ideia. Foi o primeiro a falar das mulheres, né, disse que era a primeira coisa de que os outros se queixavam. Expliquei-lhe que era como os outros, achava injusto esse tratamento de eles não poderem estar ali recebendo mulheres na prisão. Mas aí, veja, o outro argumentou, mas é precisamente para isso, disse ele, que nos prendem, né? A gente, como assim para isso? Para isso mesmo, o objetivo é que, né, você ser privado da liberdade, né? É para isso que te prende, né? Aí depois, bom, nunca pensaram nisso, concordei. Veja, interessante sempre o racionalismo do Meursault. Ele tem um racionalismo e é honesto em concordar com os argumentos que se mostram mais lógicos e racionais, mesmo que isso se volte contra ele, né? Então ele põe aqui, é verdade. Senão onde estaria o castigo, né? Então veja, o propósito dele na visão de Meursault, o propósito dele ser segregado da sociedade era com uma visão de castigo. Só que se não houvesse então a privação com relação ao encontro das mulheres, não teria castigo nenhum. Um adendo que eu faço aqui, né, é que na verdade, aos olhos da justiça, o sistema carcerário não deveria se propor e não se propõe efetivamente a produzir um castigo. Os olhos da justiça são mais frios que isso. O objetivo é proteger a sociedade da potencial ação nociva da pessoa que é presa. Mas é claro que há toda uma filosofia que se orienta em outra direção, de ver o sistema carcerário como um castigo. E aí, naturalmente, você vai ter uma filosofia voltada na direção de
questionar esse castigo. E aqui vai ter um caso, logo em seguida vai ser bem interessante demonstrando isso, né? Sobre esse efeito da intenção do castigo, como ela até certo ponto é falha. Então, houve também o caso dos cigarros. Quando entrei para a prisão, tiraram-me o cinto, os cordões do sapato, a gravata e tudo que trazia nos bolsos, especialmente os cigarros. Não entendia por que me privavam de algo que não fazia mal a ninguém. Mais tarde compreendi que isso também fazia parte do castigo. Veja, né? É difícil a gente explicar por que um detento não poderia fumar, né? Mas se não pelo castigo, né? Vamos pensar assim, né? Se não for pelo argumento do castigo, realmente, de fato, fica difícil você explicar isso. E ele vai fazer a argumentação realmente interessante, né? Ele vai botar assim, mas a essa altura já me habituara a não fumar, e isso deixara de ser um castigo para mim, né? Então, veja que interessante. Então, realmente, a intenção de você impedir um detento de fumar, efetivamente, é fazê-lo sofrer. Só que fumar é um hábito ruim, então, ao você ter essa intenção, na prática, o que você produz é bom para o detento, mesmo que seja contra a própria vontade dele, em termos de saúde, está fazendo bem. E aí ele vai se acostuma a não fumar. Então, o que a princípio tinha por intenção ser um castigo, na prática produz um efeito reverso, né? Essa é a argumentação proposta aqui pelo Camus nessa parte, nessa questão. E realmente nos faz refletir, né? Até que ponto faz sentido primeiro a intenção do castigo em si, né? Que na verdade a proposta deveria ser fria, de mera exclusão e proteção da sociedade. E segundo, em sendo castigo, sequer se esse castigo é efetivo, né? Porque na prática é um castigo que se orienta a melhorar a condição de saúde do detento, mas faria mais sentido se deixar o detento livre para estragar a própria saúde. Enfim, a polêmica, né? E aí ele continua, a não ser por esses aborrecimentos, não me sentia muito infeliz. Todo o problema, ainda uma vez, estava em matar o tempo. Acabei por não me entediar mais, a partir do instante em que aprendi a recordar. Então, veja, também vale aqui para as pessoas que enxergam, geralmente assim, as pessoas mais afetadas, elas enxergam o sistema carcerário como uma punição, um castigo, e não propriamente como uma reclusão, um isolamento, uma proteção da sociedade. Então, se for com o intuito de castigar, o que é proposto aqui pelo Camus é que esse castigo não é muito eficiente, porque vai durar um primeiro momento, né, um desagrado muito grande de você ter privado a sua liberdade, mas posteriormente, como ele bem coloca aqui, né, o homem tem a tendência de se acostumar a tudo. E aí, a partir do momento que aquilo vira um costume para o indivíduo que vive o sistema carcerário 24 horas por dia, né, o castigo, a ideia de castigo perde o sentido. Ele já está acostumado, já não sofre mais com tanto quanto sofria quando começou a se adaptar ao processo. Nesse sentido, até vale a pena citar o filme Um Sonho de Liberdade, né, em que ele mostra que um homem que viveu, um dos personagens se mata ao sair da prisão, justamente porque viveu a vida inteira na prisão e quando ele finalmente foi libertado pela justiça, a justiça considerou que ele já tinha cumprido a pena dele, a vida não fazia mais sentido, a vida fora da prisão já não fazia mais sentido, né? Isso nos faz refletir também essa questão da visão da prisão, do sistema carcerário como um castigo e não propriamente com o propósito de proteger a sociedade. Perde um pouco o sentido. E aqui ele continua, né? Compreendi então que um homem que houvesse vivido um único dia poderia sem dificuldade passar 100 anos numa prisão. Teria recordações suficientes para não se entediar, né? Então, veja, mais uma vez ele aqui questionando o sentido de castigo, né, da prisão, né? Como sem efeito, né, sem efeito prático. E é claro que é uma discussão profunda, a gente poderia adentrar vários aspectos da questão do sistema carcerário, talvez pudesse ter um objetivo de... eu particularmente penso, sou favorável que haja um sistema de produção dentro dos presídios e, ao mesmo tempo, aberto à possibilidade de atenuação dessa produção, do trabalho, do labor, né, do presídio, atenuação a partir do momento em que o presidiário se sujeita a, por exemplo, um sistema de notas, de estudo, de aptidões, né, que possam reintegrá-lo à sociedade, enfim. E aí você pode atenuar a questão do labor, né? Mas claro, uma discussão profunda, não cabe aqui. E aí ele bota aqui, longos para viver sem dúvida, mas de tal modo distendidos que acabavam por sobrepor uns aos outros, e nisso perdiam o nome. As palavras ontem ou amanhã eram as únicas que conservavam um sentido para mim. Ele vai começar a fazer aqui uma reflexão sobre o tempo,
o nexo de tempo dentro do sistema carcerário, né? Então, quando um dia o guarda me disse que eu estava lá havia 5 meses, acreditei, mas não compreendi. Para mim era sempre o mesmo dia que se desenrolava na minha cela e era sempre a mesma tarefa que eu perseguia sem cessar. Nesse dia, depois de o guarda ter saído, olhei-me na minha bacia de ferro. E aí ele vai começar a entrar na outra questão, né? Primeiro, a perda de noção de tempo, segundo, a perda da noção de identidade. Né? Pareceu-me que minha imagem ficava séria, mesmo quando tentava sorrir para ela. Agitei-a diante de mim. Sorri e ela conservou o mesmo ar severo e triste. O dia acabava e era a hora de que não quero falar, a hora sem nome, em que os ruídos da noite subiam de todos os andares da prisão num cortejo de silêncio. Aproximei-me da janela e à última luz contemplei uma vez mais a minha imagem. Continuava séria. E que há de espantoso nisso, se nesse instante eu também estava sério? Mas ao mesmo tempo, e pela primeira vez nos últimos meses, ouvi distintamente o som da minha voz. Né? Reconhecia como a que ressoava há longos dias nos meus ouvidos e compreendi que durante esse tempo falara sozinho. Veja uma descrição belíssima do Camus a respeito dessa perda da identidade, de se ver fora de si, né? De enxergar, de ouvir a sua própria voz, de perceber a sua própria imagem, de questionar, inclusive, as suas próprias feições. Né? Muito, muito interessante aqui a proposta do Camus nesse ponto. Vamos para 88. Então ele põe... um deles me ofereceu um cigarro, recusei. Perguntou-me pouco depois se estava nervoso. Respondi que não. Veja, ele deve ter saído para a parte do juiz, né? Fazer o julgamento depois, enfim. Então tive apenas uma impressão. Eu estava diante do banco de um bonde e todos esses passageiros anônimos espiavam recém-chegado para lhe observar o ridículo. Sei perfeitamente que era uma ideia tola, pois aqui não era o ridículo que eles procuravam, e sim o crime. No entanto, a diferença não é tão grande e, em todo caso, foi a ideia que me ocorreu. Né? Veja, ele estava aqui diante dos juízes. Né? Os guardas disseram-me que tínhamos de esperar pelos juízes. Né? Um deles ofereceu um cigarro, ele recusou. Né? E aí, em certo sentido, chegava a me interessar em assistir um julgamento. Nunca tivera essa oportunidade em toda a minha vida. Sim, disse o segundo guarda, mas isso acaba cansando, né, de tanto assistir julgamento. Pouco tempo depois, uma campainha soou na sala, então tiraram as minhas algemas, abriram a porta e fizeram-me ir para o banco dos réus. Né? E aqui ele vai mostrar a relação entre a noção de ridículo e de seriedade. Né? Veja, então ele bota aqui, né? Não sou capaz de dizer o que os distinguia uns dos outros. Né? Todos me olhavam, compreendi que eram jurados. Né? Os jurados olhavam para ele. Tive uma impressão, eu estava diante do banco de um bonde e todos esses passageiros anônimos espiavam o recém-chegado para lhe observar o ridículo. Sei perfeitamente que era uma ideia tola, pois aqui não era o ridículo que eles procuravam, mas o crime. Né? Ele exposto aos réus, ele se sentiu como se estivesse sendo sondado pelo ridículo. Né? Então, mostra realmente a desafetação dele diante da situação em que ele vivia, como se tivessem dois planos: o plano da realidade material, a realidade compreendida pelas pessoas, né, que estavam ali julgando ele, e a realidade dele, que era totalmente a revelia da realidade do seu próprio julgamento. Né? Aqui, 89. Notei nesse instante que todo mundo se encontrava, se interpelava e conversava como num clube em que se fica feliz por estar com pessoas do mesmo ambiente. Foi assim que interpretei a estranha impressão de estar sobrando um pouco como um intruso. Veja, então a impressão dele, o plano dele de percepção da realidade está totalmente à revelia, como eu disse, do plano real, da ideia jurídica, de que ali tem um julgamento. O que ele enxergava digamos, numa visão concretista. Né? Chegavam pessoas que estavam alegres, felizes de estarem reunidas, que estavam todas mais ou menos ambientadas dentro de uma mesma visão, né? Um dando tapinha nas costas do outro, enfim, todos estavam ali para um julgamento. Para ele, aquilo era agradável. Né? Simplesmente a visão dele imediata aquilo era agradável. Pouco interessa o contexto, né? O contexto em que ele estava inserido de estar num julgamento sério, né? Em que poderia recebeu uma pena extremamente grave. Aí, veja, disse que esperava que tudo ocorresse bem para mim. Agradeci, né? Então, um jornalista se aproximou e disse que esperava
que tudo corresse bem para ele, e aí acrescentou, sabe, tivemos de aumentar um pouco o seu caso, jornalista, né? Veja, jornalista a gente sabe bem, é assim mesmo, né? Então o jornalista falou, sabe que tivemos que aumentar um pouco o seu caso. O verão é uma época morta para os jornais. As únicas histórias que valiam alguma coisa eram a sua e o do parricida, né? E aí, veja, interessante, né? O jornalista foi, digamos, sincero com ele, falando que teve que aumentar o caso dele, ou seja, transformá-lo num monstro para os jornais, exagerar o caso dele para vender mais jornal, ou seja, infelizmente, dar seguimento à lógica que a sociedade pede, né? A democracia liberal, né? Faça como tem que ser, né? Enfim, dê seguimento. E ele vai se mostrar bastante racional, ele vai dizer, eu entendo, né? Ele é bem racional, né? Ele é frio, ele fala, eu entendo que você tinha que vender mais jornal, era natural que você usasse a minha imagem para vender mais jornal. É esperado, né? Faz todo sentido, né? Lógico. E aqui ele vai botar aqui, né? Disse-me que deveria abordar agora questões aparentemente estranhas ao meu caso, mas que talvez o tocassem de muito perto, né? Veja, agora já é o julgamento em si, né? Então, compreendi que ele ia falar novamente em mamãe e senti ao mesmo tempo até que ponto isso me entediava. Perguntou-me por que a mandara para o asilo. Veja, aqui já é o julgamento e ele respondendo, né, para o júri, né, sendo inquirido aí pelo promotor. Então, perguntou-me por que mandara para o asilo. Respondi que era porque não tinha dinheiro para mantê-la comigo e cuidar dela. Perguntou-me se pessoalmente sofrera com o fato e respondi que nem mamãe nem eu esperávamos mais nada um do outro, nem aliás de ninguém, e que nós dois havíamos habituado às nossas novas vidas. Veja, claro, né? É aquela coisa da resposta fria e honesta, né? Extremamente racional e honesta. Porque, veja, sobre um prisma racional puro, sem juízo sem juízo moral a respeito do assunto, né? Isso aqui não tem nexo com o crime. Aí você pensa, não tem nexo. O fato dele, por exemplo, ele poderia não gostar da mãe e não necessariamente ter matado o outro homem, ou ter matado e gostar da mãe, enfim, não tem nexo. Mas a sociedade tende a tentar identificar pela questão da afetação um perfil psicológico. E que, de fato, no caso dele, é até acertado, né? Apesar de não ser racional isso, acaba sendo acertado, pois, de fato, o fato dele ser extremamente desafetado propicia, de alguma forma, que se possa entender que haja um padrão de impossibilidade de afetos, né? E então, para ele é muito honesto. Mais uma vez, ele demonstra que não tem compreensão absoluta sobre a realidade que o cerca, sobre a seriedade que o cerca. Ele acredita que, sendo puramente racional, que as coisas tendem a andar de uma maneira racional. Então, ele não vê nexo, então ele é honesto. Veja, se ele tivesse malícia ali, ele mentiria, falaria que não, que ele tinha uma relação ótima com a mãe. Mas não, ele foi honesto, falou que realmente os dois estavam melhores afastados uns dos outros, um do outro, ele e a mãe, né? E aí põe. É, este estava quase de costas para mim e, sem me olhar, declarou que, com a autorização do presidente, gostaria de saber se eu voltara sozinho à nascente com a intenção de matar o árabe. Não, respondi. Então, por que estava ele armado e por que voltar justamente àquele lugar? Disse-lhe que fora por acaso, e o promotor concluiu com uma entonação maldosa. Por hora é só. É aquela coisa do sem mais perguntas, meritíssimo, né? Quando você acha que deu checkmate no réu, né? Sem mais perguntas. Por hora é só. E veja, mais uma vez ele tentando responder de forma honesta, a questão ele é honesto com o outro, mas será que ele está sendo honesto com ele mesmo? Será que ele consegue pescar algum nível de inconsciência no próprio ato, né, de voltar para o mesmo lugar e inclusive dar aquele passo que nós falamos no vídeo anterior, né, deu um passo que ensejou que o árabe sacasse a arma, né? Então, eu não duvido nem um pouco que ele fosse um homem capaz de passar num detector de mentiras, né? Há essa tendência digamos, dos psicopatas terem facilidade de não elevar a pressão arterial, de acreditarem, inclusive, nas próprias mentiras, né? Chamada histeria. Acreditar na própria mentira, porque, na verdade, é uma mentira inconsciente. Então, né, ele acredita que sim, que ele voltou lá por acaso. De verdade, ele acredita nisso. A questão é, o inconsciente dele possivelmente
esconda uma verdade dele, de que ele tem uma pulsão de morte aí freudiana, que o fez voltar lá e ensejar todo o caso, né? Estou fazendo uma análise psicológica, claro que não é, isso não é exposto aqui na obra do Camus, né? A uma outra pergunta respondeu que a minha calma no dia do enterro o surpreendera. Perguntaram-lhe o que entendia por calma. O diretor olhou então para as pontas dos sapatos e disse que eu quisera ver mamãe, que não chorara uma única vez e que partira logo depois do enterro, né? Então, ele põe aqui, né? Como o diretor não compreendia a pergunta, o presidente disse: é a lei. Depois ele perguntou ao promotor se tinha mais alguma pergunta a fazer à testemunha. Ah, não, isso basta, exclamou ele com uma tal veemência e um olhar de triunfo na minha direção que pela primeira vez há muitos anos tive uma vontade tola de chorar, porque sentia até que ponto era detestado por toda aquela gente. Então, veja, até então ele não tinha se dado conta de que ele era detestado, ele era o alvo ali de um julgamento. Ele só se deu justamente após as frases e os olhares proferidos contra ele, né? Então o porteiro disse que eu tinha querido ver mamãe, eles chamaram o porteiro, né, no momento do enterro lá do asilo, né, e o porteiro foi fazer o depoimento dele, disse que eu tinha querido ver mamãe, que tinha fumado, que tinha dormido e que tinha tomado café com leite. Senti então alguma coisa que agitava toda a sala e compreendi pela primeira vez que era culpado. Veja, ele compreendeu que era culpado. Fizeram o porteiro repetir a história do café com leite e a do cigarro. O promotor olhou-me com um brilho irônico nos olhos. Nesse momento, meu advogado perguntou ao porteiro se não tinha fumado comigo. Mas o promotor objetou violentamente contra essa pergunta. Veja, só um detalhe. Ele consegue ser culpado e inocente ao mesmo tempo. Isso também, filosoficamente, é curioso, né? Porque justamente como ele vive em estado de histeria, ele, na visão dele, é inocente. Né? Veja, ele estava lá por acaso, ele atirou por motivo trivial, mas na visão dele ele é inocente porque, de fato, é. O culpado é o inconsciente dele. O inconsciente dele é que é culpado. Então, em nível de consciência, ele é inocente. Ele fez um ato de forma inconsciente. Né? Essa seria a questão da psicopatia. Né? Então, veja que interessante. Em nível de consciência, ele nem se deu conta de que era culpado. Foi preciso que os outros apontassem para ele e ele concluísse: caramba, eu não tinha percebido, eu sou culpado. Ele, inclusive, é honesto com ele mesmo em termos de consciência, de se perceber culpado. Né? Ou seja, de uma forma inocente. Né? Veja que curioso, quão profundo filosoficamente pode ser essa dicotomia entre consciência e inconsciência, né? Porque no plano do consciente ele de fato é uma pessoa inocente, né? Ele só pode ser considerado culpado no plano da inconsciência. Diria que se fosse um julgamento, diria nos dias de hoje, se poderia alegar a insanidade, né? Claramente se poderia alegar a insanidade. O que seria uma forma de um entendimento dessa ruptura entre consciência, entre o id e o ego, né? Fazendo com que ele fosse movido pelo id, né? Pelo inconsciente. O promotor olhou-me com um brilho irônico. Nesse momento, o meu advogado perguntou ao porteiro se não tinha fumado comigo, mas o promotor objetou violentamente com essa pergunta: quem é o criminoso e que métodos são esses que consistem em denegrir as testemunhas de acusação para minimizar depoimentos que nem por isso continuam menos esmagadores? Apesar de tudo, o presidente pediu ao porteiro para responder a pergunta. O velho disse com um ar constrangido: bem, sei que errei, mas não ousei recusar o cigarro que ele me ofereceu. Veja que interessante, né? Aí, por último, perguntaram se tinha... Veja o interessante, né? O porteiro considerou um erro ter fumado. Agora, se você pensar racionalmente, isso não tem nenhuma lógica, né? Por que um porteiro estaria errado em aceitar fumar um cigarro num velório que não é da mãe dele, diga-se de passagem, mas tem toda aquela... Veja, o erro advém, na verdade, não do próprio indivíduo, mas do senso coletivo. Né? O senso coletivo que impunha moralmente um dever cívico de você nem finja que está compadecido da dor alheia, né? Que, diga-se de passagem, nem existia, porque ele era desafetado, o principal alvo aí da perda era desafetado. Então, a questão do coletivo, né? A dificuldade que é. Por último, perguntaram-me se tinha algo a acrescentar. Nada, respondi, a não ser que a testemunha tem razão. Veja, ele é tão
direto, honesto e, de certa forma, pode-se pensar até no plano da consciência, ele é tão inocente, né? Apesar de ser, como disse, no plano da inconsciência culpado, ele é tão inocente no plano da consciência que ele vira e fala, a testemunha tem razão, né? Ele mesmo dá a voz contra ele, né? É verdade que lhe oferecia um cigarro, né? O porteiro olhou-me com um pouco de espanto e uma espécie de gratidão. Veja, interessante, né? A testemunha de acusação acaba sendo grata ao réu, né? Hesitou, em seguida disse que fora ele quem me oferecera o café com leite. Meu advogado triunfou ruidosamente e declarou que os jurados saberiam formar a sua opinião. Mas o promotor esbravejou acima de nossas cabeças. Bom, claro, veja, aí o papel de promotor e advogado vai ser transformar aquilo num teatro, cada um jogando de forma enviesada, é o papel que se espera mesmo de cada um. Transformando aquilo ali numa discussão, num conflito de prós e contra, sendo que os envolvidos mesmos estão ali neutros, né? O Merceau é alguém que está, como disse, no plano, pelo menos no plano da consciência, absolutamente inocente, né? Absolutamente, inclusive, confessando coisas contra si próprio, sem nenhum problema, pois para ele não há culpa nenhuma no plano da consciência. Então, sim, os senhores jurados saberão formar a sua opinião e concluirão que um estranho podia oferecer café, mas que um filho deveria recusá-lo diante do corpo daquele que o dera à luz. Então, veja, há um julgamento moral a respeito por parte da sociedade que vai repercutir na formação da lei, né, e no julgamento da sentença, né. Agora, é claro que se você for pensar racionalmente sobre isso, não faz o menor sentido, né? Se você for pensar racionalmente sobre isso, qual o problema que realmente que influência tem sobre a morte, o crime em si, né, o ato em si de você tirar uma vida, o que aconteceu num dia antes a respeito de você entregar, oferecer um café e o outro aceitar, não tem nenhuma relação, né? Mas quando você entende o nível de afetação como traçando um perfil psicológico, aí você passa a aceitar isso como uma possibilidade, né? E a discussão filosófica é essa, até que ponto aceitar isso como uma possibilidade é racional ou não, e se não for racional, ainda assim deveria ser aceito, né? Acaba, nós temos por senso comum entender que sim, porque é onde se traz aí o perfil psicológico e a lei precisa sim de algum nível de afetação para ter aí o seu juízo de valores formado, né? O que mostra que não se pode entender a lei como uma ciência, né? Pois ela envolve algum nível de afetação. E a ciência, ela, ao contrário, ela é descritiva, ela tende, apesar de nós sabermos que por detrás da ciência também há um vetor moral, né? É difícil isso que eu digo, a humanidade não consegue se libertar totalmente de um vetor moral. Então, algum nível de afetação é necessário, resumindo essa questão. Não dá para você se desafetar por completo. Talvez essa seja assim a essência dessa obra, né? E aqui põe, um promotor perguntou-lhe se ao menos me vira chorar. Pérez respondeu que não. Mas meu advogado irritou-se. Perguntou a Pérez, num tom que pareceu exagerado, se tinha visto que eu não chorei. Não, respondeu Pérez. O público riu e meu advogado, arregaçando uma das mangas, disse num tom peremptório: eis a imagem deste processo. Tudo é verdade e nada é verdade. Veja que interessante, né? Veja que interessante. Então, ó, vamos repetir aqui. O promotor perguntou-me se ao menos me vira chorar. Pérez respondeu que não. Mas aí o meu advogado irritou-se, perguntou se Pérez, num tom que pareceu exagerado, se tinha visto que eu não chorei. Então, veja, não viu ele chorar, mas também não viu que ele não chorou. Né? Nem uma coisa, nem outra. Né? O advogado, obviamente, recuperou, digamos, as jardas perdidas para o promotor nesse ponto. Porque se por um lado não viu ele chorando, também não viu ele não chorando. E óbvio que para ele, inocente no plano da consciência, essa discussão não faz o menor sentido na questão racional. Que diferença faz se ele chorou ou não a morte da mãe com relação a ele ter matado ou não, que é o objeto que está sendo julgado, né, em juízo, né? Ele poderia ter chorado e ter matado, poderia não ter chorado e ter matado, ou o contrário, né? Fazendo aí uma visão de Michel de Montaigne, né? Em termos de fatos e interconexos. Você pode ter as 4 possibilidades, né? Ter chorado, ter matado, ter chorado, não ter matado, não ter chorado, ter matado, não ter chorado e não ter matado. Enfim, não tem nexo nenhum, não faz nexo, mas isso é sob uma análise racional. E aí, segue. O promotor que folheava os autos perguntou-lhe bruscamente... Bom, deixa eu ver se eu preciso... tem, né?
Então, o promotor que folheava os autos perguntou-lhe bruscamente quando começara a nossa ligação. Maria citou a data. O promotor observou com ar indiferente que lhe parecia ser o dia seguinte à morte da mamãe. Senhores jurados, no dia seguinte à morte de sua mãe, este homem tomava banho de mar, iniciava um relacionamento irregular e ia rir diante de um filme cômico. Nada mais tenho a lhes dizer. Então, sim, é claro que se você for pensar numa ótica natural do homem, como um ser naturalmente afetado, esse comportamento não é um comportamento adequado. Né? Não é um comportamento adequado. O que não significa necessariamente que tenha ligação com o crime, não deveria ser, né? Mas aí se tratam, como se diz, muitas vezes em julgamento, as pessoas entendem julgamento como um critério absoluto, né? Se ele foi sentenciado culpado, porque culpado é. Né? E outra questão ninguém por exemplo, está no nosso código criminal, ninguém pode ser preso ou condenado sem provas. Mas se você for fazer uma filosofia de provas, você vai ver o quão difícil é produzir provas efetivamente. Né? Na realidade, as pessoas são presas não por provas, são presas por evidências. Essa é a realidade nua e crua. Né? Se você for aprofundar essa questão, você vai ver que aquilo que você considera uma prova irrefutável ainda assim são evidências. Mesmo por exemplo, uma acusação de estupro, você vai lá e encontra o sêmen na mulher. Né? Isso é uma prova. Não, isso é apenas uma prova de que houve ato sexual. Mas como é que você vai provar que foi um ato sexual não consentido? Aí você vai dizer, tem arranhões. Não quer dizer nada também, é só uma evidência. Por quê? Porque pode ter sido pedido pela mulher que o outro fosse violento com ela. Né? Então, veja, produzir provas é muito difícil. O flagrante delito talvez seja uma dos raras exceções dentro da jurisprudência, da teoria jurídica. Né? Em geral, as pessoas acabam sendo presas por evidências. Essa é a questão. Né? E aqui, presas assim, sentenciadas, né, condenadas. Vem uma parte aqui que fala, afinal, ele é acusado de ter enterrado a mãe ou de ter matado um homem. Né? A pergunta que o advogado faz, né? Ele é acusado de ter enterrado a mãe ou de ter matado um homem? É claro, né? Porque o julgamento inteiro está pairando sobre a reação dele em relação à morte da própria mãe, né? Então não faz sentido pelo que ele está sendo julgado, né? Uma pergunta racional. O público riu, mas o promotor endireitou-se outra vez, ajustou a beca e declarou que era preciso ter ingenuidade do ilustre defensor para não sentir que entre as duas ordens de fato havia uma relação profunda, patética, essencial. Sim, exclamou com veemência, acuso este homem de ter enterrado a mãe com um coração de criminoso. Né? Então veja, exatamente essa a acusação, a bandeira como acusação pesou. Se eu fosse advogado nessa hora, eu inverteria. Né? Eu falaria assim, veja, ele acusou o Mersot de ter enterrado a mãe com um coração de criminoso. Eu falaria, ou de ter cometido um crime com o coração de quem enterrou a mãe. Né? É o que eu falaria. Né? Quem não poderia sustentar o fato de que toda aquela desafetação começou a partir da morte da mãe? Também. Né? Fazendo uma revolução na interpretação do livro. Né? Poderia se pensar isso. Poxa, e aí sim, veja, essa revolução na interpretação do livro, porque não há nenhuma narrativa que anteceda a morte da mãe. A narrativa se iniciou com o falecimento da mãe. Então, quem não poderia dizer que tudo o que aconteceu até então não adveio de um trauma psicológico enorme que o fez se desafetar de tudo, né? Veja que revolução na maneira de interpretar a obra, né? Que o fez se desapegar de tudo e como reflexo da morte da mãe, ele poderia ter cometido o crime, matado. Né? Guardou o trauma para o subconsciente e no plano do consciente manteve-se protegido, né? Como normalmente o nosso organismo tenta fazer, né? Nos proteger de emoções absolutamente muito fortes. Então veja, aí você pode dizer, mas e aí sim, uma sustentação válida. Você dizer, mas muito antes da mãe ter morrido, ele já mantinha uma relação um tanto quanto estranha e fria, né? De distanciamento, pode ser um argumento também que vá contra essa interpretação, né? Mas
também você não pode fechar totalmente, dizer que ele tinha um relacionamento ruim, mas esse nível de desafetação só foi realmente produzido a partir da morte, ao ponto de chegar e matar uma pessoa, né? Poderia ser também só a partir da morte da mãe, e a partir de então, ali, ele sofrendo muito, mas sem consciência disso, pois jogou para o plano do inconsciente, né? Por isso que normalmente em casos assim, de psicopatia, se alega insanidade, né? Normalmente é o que ocorre, né? Na praxis, né, jurídica. Vamos aqui para 103. Então, durante as falas do promotor e do meu advogado, posso dizer que se falou muito de mim, talvez até mais de mim do que do meu crime. Né? Já uma crítica interessante. Né? A essência, o promotor falou, a essência do meu pensamento, não, a essência do seu pensamento, se compreendi bem, é que eu premeditara o crime. Então, veja, a ideia de que houve premeditação. Claro, porque ele deu um tiro, esperou passar ele voltou no local do crime armado, ele impediu que o crime ocorresse no primeiro momento por parte do amigo, né? Esperou para voltar no lugar do crime, né? Na hora que ele deu o tiro, ele deu um tiro e depois esperou um tempo para dar os demais. Então, tudo isso realmente demonstra uma espécie de calculismo frio, né? Pois não se trata de um crime comum, de um ato impensado que os senhores poderiam achar atenuado pelas circunstâncias. Este homem, senhores, é um homem inteligente. Então, veja, a acusação é essa. Só que, como eu disse, está no plano, nós temos o privilégio, nessa obra, de estar dentro da cabeça do criminoso. E ele se revela assustado, né, quando é apontado. Ele não é um homem malicioso. Ele é um homem extremamente honesto. Só que, veja, a honestidade dele desconhece a si próprio. Né? A maldade foi para o plano da inconsciência. Então, quando a acusação diz ele é um homem frio, calculista, inteligente, na verdade não é propriamente uma verdade. Né? Porque, na verdade, a maldade dele foi para o plano do inconsciente, da subconsciente, do id dele. Então, choca ele quando é acusado de ser frio e calculista, de ter voltado. Inclusive, ele nega, no plano da consciência dele, ele nega. Ele diz, não, isso não é verdade. Né? Então, eu ouvira e entendia que me consideravam inteligente, veja que interessante, mas não compreendia bem por qual motivo as qualidades de um homem comum podiam tornar-se acusações esmagadoras contra um culpado. Né? Pois é, né? Ainda tem isso. Racionalmente ele fala, se eu sou inteligente, como que a inteligência pode se voltar contra, né, uma culpa? Né? Ele não entendia. Para ele, inteligência é uma virtude. Né? Então, assim, o plano da consciência dele é tão inocente, veja, ele é tão inocente no plano da consciência, que ele pega as palavras e faz uma interpretação linear, descolada, né, da malícia. Né? Então, veja, ele ser inteligente para ele é uma virtude, não pode ser usado contra uma culpa. E aqui ele continua, né? Não posso deixar de reconhecer, sem dúvida, que ele tinha razão, aqui a respeito de um outro ponto, né? Não me arrependia muito do meu ato, mas sua obstinação espantava-me. Gostaria de tentar explicar-lhe cordialmente, quase com afeição, que nunca conseguiria arrepender-me verdadeiramente de nada. Né? Porque, veja, a acusação de que ele não tem remorso, né? Que ele não demonstra remorso pelo crime que cometeu. E aí ele fala, bom, veja, eu nunca me arrependi de nada. Estava sempre dominado pelo que ia acontecer por hoje ou por amanhã. Né? Então, ele é alguém que até admite aí, recusando aquela minha primeira interpretação, aquela segunda interpretação que eu dei, né, de que ele poderia estar sob o choque da morte da mãe, né? Ele aqui admite que sempre foi assim, então, de certa forma. Né? Ele fala que nunca se arrependeu de nada, que não era especificamente daquilo. De fato, o que acontece é que ele jogou para o plano do subconsciente. Né? Sendo que, veja, mais uma vez, a maneira dele pensar desafetada muito se assemelha de um sábio. Né? Isso aqui é interessante, como a psicopatia e a sapiência se parecem em algum ponto. Diferindo em detalhes que são cruciais, como, por exemplo, a questão do refreamento do impulso de morte, de matar os outros, né? Essa é uma diferença enorme. Aqui ele coloca, né? Eu gostaria de tentar explicar cordialmente, ele não se arrepender de nada, isso é um ponto de sabedoria, né? Normalmente, veja, mais ou menos, né? Porque, veja, a tendência é que nós possamos enxergar nossos próprios erros e podermos nos arrepender. Mas esse arrependimento precisa ser frio, nesse sentido, desafetado.
Então se arrepender sim, mas não remorso. Né? Remorso já é errado. Né? O arrependimento ele é válido quando ele é feito de forma fria. O remorso ele já é um afeto relacionado ao arrependimento e ele só serve para nos corroer. Há teorias até que apontam que o remorso ele vai depois contra o arrependimento, porque é uma forma de você meio que justificar os erros futuros que você vai reincidir, né? Você já sofre, já castiga a si mesmo porque você sabe que não é capaz de evitar a reincidência, por isso você tem remorso. É diferente do arrependimento, que é mais frio, desafetado. Então nunca conseguia arrepender verdadeiramente nada, estava sempre determinado pelo que ia acontecer por hoje ou por amanhã. Né? Então ele era, veja, exatamente, ele está sempre a discussão dele, a decisão livre, o arbítrio dele está todo focado no momento, no instante. Ele não se volta para o passado e por isso também mais um ponto que ele assemelha aí com o sábio. O presidente tossiu um pouco, deixa eu ver aqui, 107. O presidente tossiu um pouco e um tom muito baixo perguntou se eu tinha algo a acrescentar. Levantei-me e, como estava com vontade de falar, disse, aliás, um pouco ao acaso que não tinha tido intenção de matar o árabe. O presidente respondeu que isso era uma afirmação que até então não tinha entendido muito bem o meu sistema de defesa e que gostaria, antes de ouvir o meu advogado, que eu especificasse os motivos que inspiraram o meu ato. Disse rapidamente, misturando um pouco as palavras e consciente do meu ridículo, que fora por causa do sol. Veja. Aqui um ponto terrível, né? Terrível. Quando ele justifica o motivo pelo qual ele apertou o gatilho, né? O ridículo de ter sido por causa do sol. Detalhe, o sol é algo que vai permear o livro todo, a obra toda. O sol ele vai estar sempre narrando o sol como um agente inspirador dos atos dele, né? Então, a gente até entende, a gente que lê, a gente entende no plano da consciência o quão inocente ele pode ser nesse plano. Né? Ele foi por causa do sol. Mas veja o quanto isso, numa visão de consciência coletiva, numa visão dentro de uma linha moral, numa visão, quanto isso nos choca, né? Nos deixa chocados, ele ser capaz de tirar uma vida por um motivo gratuito como esse. Né? Lamentável. E a honestidade dele no plano da consciência, a inocência dele no plano da consciência de chegar a admitir isso, né? E claro que isso é, digamos, o fim de qualquer chance dele no julgamento. A partir daqui não pretendo ler, ao final da obra, recomendo você que insistiu em assistir esses vídeos sem ter comprado e lido a obra, que leia, que compre uma obra fantástica, traz pode nos trazer grandes reflexões filosóficas, né? E espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha sido proveitoso, né? Prazeroso, interessante. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Se você gosta do nosso conteúdo, aprecia a filosofia, a arte e busca autoconhecimento, você não precisa continuar isolado. Convidamos você a participar do nosso grupo de estudos e amizade. Aproveitamos a oportunidade para indicar o nosso blog. Os links dos grupos e do blog estão disponibilizados no campo de descrição. Todo o nosso conteúdo se encontra organizado em nossas playlists. Confira já. Amplo espectro, estudos e reflexões, tendo a cultura como prazer.